O jejum intensifica a oração, por Derek Prince. O ensino e exemplo de Cristo. O melhor lugar para começar a estudar a disciplina cristã de jejum é o Sermão da Montanha. Em Mateus capítulo 6, versículos de 1 a 18, Cristo dá instruções aos seus discípulos sobre 3 deveres relacionados, que é dar esmolas, orar e jejuar. Em cada caso, ele coloca especial ênfase na motivação e adverte contra a ostentação religiosa para impressionar os homens. Com essa qualificação, Jesus presume que todos os seus discípulos irão praticar todos esses 3 deveres. E isso está indicado pela linguagem que ele usa em relação a cada um dos 3 deveres. No segundo versículo ele diz, quando pois deres esmola. No versículo 6 ele diz, mas tu quando orares. E no 7º versículo ele diz, e quando orarem. E no versículo 16 diz, quando jejuarem. E no versículo 17 diz, tu, porém, quando jejuares. Em nenhum dos casos Cristo diz se, mas sempre quando. A conclusão é clara. Cristo espera que todos os seus discípulos pratiquem regularmente todos esses 3 deveres. Em particular, o paralelo entre oração e jejum é exato. Se Cristo espera que os seus discípulos orem regularmente, então, pelo mesmo indício, Jesus espera que eles também jejuem regularmente. Jejuar fazia parte do dever religioso entre o povo judeu nos dias de Cristo. Eles praticavam-no continuamente desde o tempo de Moisés. Tanto os fariseus como os discípulos de João Batista jejuavam regularmente. As pessoas ficaram surpresas por não verem os discípulos de Jesus fazendo o mesmo. E eles perguntaram a ele o porquê. A pergunta deles e a resposta de Cristo estão registradas em Marcos capítulo 2, versículo 18, que diz, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram, por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo jejuar, enquanto este está com eles? Não podem, enquanto o tem consigo. Mas virão dias, quando o noivo lhe será tirado, e nesse tempo jejuarão. Essa resposta de Jesus é dada na forma de uma simples parábola. É importante interpretar a parábola corretamente. O noivo, como sempre no Novo Testamento, é o próprio Cristo. Os convidados do noivo são os discípulos de Cristo. A respeito de quem a pergunta foi feita, o período enquanto o noivo está com eles corresponde aos dias do ministério de Cristo na terra, enquanto ele estava aqui fisicamente na presença dos seus discípulos. O período quando o noivo lhe será tirado começou quando Cristo ascendeu para o céu e continuará até que ele retorne para a sua igreja. Nesse intervalo, a igreja, como noiva, está esperando o retorno do noivo. Este é o período no qual nós estamos vivendo agora e do qual Jesus fala definitivamente, e nesse tempo jejuarão. Nos dias que estamos vivendo agora, portanto, jejuar é a marca do verdadeiro discípulo ordenado pelo próprio Jesus. Jejum é definido não meramente pelo ensino de Jesus, mas também pelo seu próprio exemplo pessoal. Imediatamente depois de ser batizado no Jordão por João o Batista, Jesus foi levado pelo Espírito Santo a passar 40 dias jejuando no deserto. Isso está registrado em Lucas capítulo 4, versículos de 1 a 2, que diz, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminando eles, teve fome. O registro diz que Jesus não comeu nada durante esses 40 dias, mas não diz que ele não bebeu. Também diz que ao fim deles teve fome, mas não diz que ele teve sede. A provável conclusão é, portanto, que ele se absteve de comida, mas não de água. Durante esse período de 40 dias, Jesus entrou em conflito espiritual direto com Satanás. Existe uma significante diferença na expressão usada por Lucas para descrever Jesus antes e depois do seu jejum. No começo, em Lucas, capítulo 4, versículo 1, nós lemos, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. No final, em Lucas, capítulo 4, versículo 14, nós lemos, Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito.
Quando Jesus foi para o deserto, ele já estava cheio do Espírito Santo, mas quando saiu depois de jejuar, voltou no poder do Espírito. Parece que o potencial do poder do Espírito Santo que Jesus recebeu no momento do seu batismo no Jordão só entrou em plena manifestação depois de ele ter completado o seu jejum. O jejum foi a fase final da preparação porque teve que passar antes de entrar no seu ministério público. As mesmas leis espirituais aplicadas no próprio ministério de Jesus aplicam-se também no ministério dos seus discípulos. Em João, capítulo 14, versículo 12, Jesus disse: "Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço." Através dessas palavras, Jesus abre o caminho para os seus discípulos seguirem no padrão do seu próprio ministério. Entretanto, em João, capítulo 13, versículo 16, Jesus também disse: "Nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou." Isso aplica-se à preparação para o ministério. Se o jejum foi parte necessária da própria preparação de Cristo, deve também fazer parte da preparação dos discípulos. A prática do jejum da igreja primitiva. Neste aspecto, Paulo foi um verdadeiro discípulo de Jesus. O jejum foi uma parte vital do seu ministério. Imediatamente depois do seu primeiro encontro com Cristo na estrada de Damasco, Paulo gastou os 3 dias a seguir sem comida nem bebida, como está em Atos capítulo 9, versículo 9. Depois disso, o jejum foi uma parte regular da sua disciplina espiritual. Em 2 Coríntios, no capítulo 6, dos versículos 3 a 10, Paulo lista várias maneiras diferentes em que ele provou ser um verdadeiro ministro de Deus. No versículo 5, 2 delas que ele se refere são: nas vigílias e nos jejuns. Vigília significa ficar sem dormir, e jejum significa ficar sem comer. Ambos eram praticados certa vez por Paulo para tornar o seu ministério plenamente eficaz. Em 2 Coríntios, no capítulo 11, dos versículos 23 ao 27, Paulo volta a este assunto. Falando de outros homens que se estabeleceram como seus rivais no ministério, Paulo diz: "São ministros de Cristo? Eu ainda mais." Então ele alista as várias maneiras que ele tinha provado ser um verdadeiro ministro de Cristo. No versículo 27 ele diz: "Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes." Aqui novamente Paulo faz uma ligação estreita entre estar em vigília e jejuar. Em jejum, muitas vezes, indica que Paulo se dedicou a frequentes períodos de jejum. Fome e sede referem-se a ocasiões quando nem comida nem bebida estavam disponíveis. Jejum refere-se a ocasiões quando a comida estava disponível, mas Paulo deliberadamente se absteve por motivos espirituais. Os cristãos do Novo Testamento não apenas praticavam o jejum individualmente, como parte das suas disciplinas espirituais, mas também o praticavam coletivamente como parte do seu ministério coletivo a Deus. Isso está afirmado no relato de Lucas em Atos, capítulo 13, dos versículos de 1 ao 3, que diz: "E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra aos que tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram." Nesta congregação local, na cidade de Antioquia, 5 ministros principais, designados como profetas e mestres, estavam jejuando e orando juntos. Isso é descrito como ministrar ao Senhor. A maioria dos atuais líderes cristãos ou congregações conhecem muito pouco deste aspecto do ministério. Entretanto, na ordem divina, ministrar ao Senhor vem antes de ministrar aos homens. Como fruto de ministrar ao Senhor, o Espírito Santo traz a direção e o poder necessário para um ministro eficaz ao homem. E assim foi em Antioquia. Enquanto estes 5 líderes oraram e jejuaram juntos, o Espírito Santo revelou que ele tinha uma tarefa especial para 2 deles, Barnabé e Saulo, que mais tarde chamado Paulo. Ele disse: "Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado." Dessa maneira, esses 2 homens foram chamados para uma tarefa especial. Entretanto, eles não estavam ainda preparados para empreender a tarefa. Eles ainda precisavam a transferência da graça e do poder especial necessários para a tarefa que estava por vir.
Para esse fim, todos os 5 homens jejuaram e oraram juntos em uma segunda vez. Então, depois do segundo período de jejum, os outros líderes impuseram as suas mãos em Barnabé e em Paulo e os enviaram para cumprirem a sua tarefa. Portanto, foi através da oração e jejum coletivos que Barnabé e Paulo receberam, primeiro, a revelação da tarefa especial e, segundo, a graça e o poder necessário para cumprir essa tarefa. No momento que todos eles oraram e jejuaram juntos, Barnabé e Paulo, como os outros 3 homens, foram reconhecidos como profetas e mestres. Mas depois de terem sido enviados para a sua tarefa, foram descritos como apóstolos. A gente pode ver isso lá em Atos, capítulo 14, dos versículos 4 e também versículo 14. Nós podemos, portanto, dizer que o ministério apostólico de Barnabé e de Paulo nasceu como resultado da oração e jejum coletivo de 5 líderes da igreja de Antioquia. Em seu devido tempo, esta prática de oração e jejum coletivo foi transmitida por Barnabé e Paulo às congregações de novos discípulos que foram estabelecidas em várias cidades como resultado dos seus ministérios. O estabelecimento efetivo de cada congregação foi realizado através da escolha dos seus próprios presbíteros locais. Isso está descrito em Atos. E voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, e havendo-lhes por comum consentimento eleito anciões em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor a quem havia crido. Como está lá em Atos capítulo 14, versículos 21 ao 23. Em Atos 14, 22, esses grupos de crentes em cada cidade são citados como meros discípulos, mas no versículo seguinte o escritor refere-se a eles como igrejas. A transcrição de discípulos para igrejas foi realizada pela nomeação de líderes locais para cada congregação que foram designados de anciões. Em cada caso estavam orando com jejuns, quando os anciões foram eleitos. É, portanto, justo dizer que o estabelecimento de uma igreja local em cada cidade foi acompanhado por oração e jejum coletivo. Ambos os capítulos 13 e 14 do livro de Atos indicam que a oração e jejum coletivo tinham uma função vital no crescimento e desenvolvimento da igreja no Novo Testamento. Era através da oração e jejum em conjunto que os cristãos primitivos recebiam direção e poder do Espírito Santo para as decisões ou tarefas de especial importância. Nos exemplos que consideramos eram as seguintes: primeiro, a eleição e envio de apóstolos; segundo, a eleição de presbíteros e o estabelecimento de igrejas locais. Como funciona o jejum? Existem várias maneiras em que o jejum ajuda o cristão a receber direção e poder do Espírito Santo. De certa maneira, o jejum é uma forma de lamentação. Psicologicamente, ninguém gosta da ideia de ter que lamentar tanto como fisicamente ninguém gosta da ideia de ter que jejuar. No entanto, há momentos em que tanto a lamentação quanto o jejum são benéficos. A lamentação tem o seu lugar entre as bem-aventuranças. Em Mateus capítulo 5, versículo 4, Jesus diz: "Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados." Em Isaías 61, versículo 3, o Senhor promete bênçãos especiais àqueles que choram em Sião. Ele promete a eles uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. O choro em Sião não é nem um remorso egoísta, nem a tristeza desesperadora do descrente. Ao invés, é a resposta ao mover do Espírito Santo através do qual o crente compartilha uma pequena medida da própria tristeza de Deus sobre o pecado e a tolice da humanidade. Quando consideramos as nossas próprias falhas e erros como cristãos, e quando olhamos além de nós mesmos para a miséria e impiedade do mundo, existem sim, de fato, razões para esse tipo de lamento. Em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10, Paulo contrasta a tristeza segundo Deus do crente com a tristeza desesperadora do descrente, dizendo: "Porquanto a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Este tipo de tristeza, segundo Deus, é seguida no momento certo pelo óleo da alegria em um manto de louvor." Sob a antiga aliança, Deus ordenou para Israel um dia especial a cada ano, na qual eles tinham que afligir as suas almas. Esse era o dia da expiação. Em Levítico 16, versículo 31, o Senhor instruiu Israel em relação a esse dia, dizendo: "É um sábado de descanso para vós.
e afligireis as vossas almas, isto é, estatuto perpétuo. Do tempo de Moisés em diante, os judeus têm interpretado isso como um mandamento para jejuar. Em Atos 27, versículo 9, este dia anual da expiação que é referido como o jejum. 19 séculos depois, sob o nome hebraico de Yom Kippur, o dia da expiação ainda é observado por judeus ortodoxos em todo o mundo como o dia de jejuns. Em 2 dos seus salmos, Davi também fala do jejum dessa maneira. Em Salmos 35:13 ele diz: humilhava minha alma com o jejum. A palavra traduzida aqui por humilhar é a mesma que é traduzida por afligir. No capítulo acerca do dia da expiação, novamente no Salmo 69, versículo 10, Davi diz: chorei e castiguei com jejum a minha alma. Podemos juntar as várias expressões usadas e dizer que jejum, como praticado aqui, é uma forma de lamentação e uma maneira para humilhar-se e purificar-se. O jejum também é um meio pelo qual o crente coloca o seu corpo em sujeição. Em 1 Coríntios, capítulos 9, versículo 27, Paulo diz: antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Os nossos corpos, com seus órgãos e apetites físicos, são servos maravilhosos, mas terríveis senhores. Portanto, é necessário mantê-los sempre em sujeição. Certa vez eu ouvi isso bem expresso por um colega de ministério que disse: o meu estômago não me diz quando comer, mas eu digo ao meu estômago quando fazê-lo. Toda vez que um cristão pratica o jejum para este propósito, ele está lembrando o seu corpo. Você é o servo, não o Senhor. Em Gálatas 5,17, Paulo deixa claro a direta oposição que existe entre o Espírito de Deus e a natureza carnal do homem, dizendo: porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro. O jejum lida com as duas grandes barreiras ao Espírito Santo que são levantadas pela natureza carnal do homem. São essas: a teimosia, que é a vontade própria da alma, e os insistentes apetites autogratificantes do corpo. Praticado corretamente, o jejum traz tanto a alma como o corpo em sujeição ao Espírito Santo. É importante entendermos que o jejum muda o homem, não Deus. O Espírito Santo, sendo ele mesmo Deus, é tanto onipotente como imutável. O jejum derruba as barreiras da natureza carnal do homem que se colocam no caminho da onipotência do Espírito Santo. Quando essas barreiras são removidas, o Espírito Santo pode trabalhar sem impedimentos em sua plenitude através das nossas orações. Em Efésios, no capítulo 3, versículo 20, Paulo procura expressar o inesgotável potencial da oração, dizendo: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O poder que atua nas nossas orações e através delas é o Espírito Santo. Ao remover as barreiras carnais, o jejum abre o caminho para a onipotência do Espírito Santo atuar no mais abundantemente além nas promessas de Deus. Na verdade, há apenas um limite à onipotência de Deus, que é a justiça eterna de Deus. Por isso, o jejum nunca mudará os justos padrões de Deus. Se algo está fora da vontade de Deus, o jejum nunca o colocará dentro da vontade de Deus. Se for errado e pecaminoso, ainda é errado e pecaminoso, e não importa quanto tempo uma pessoa possa jejuar. Há um exemplo muito claro disso em 2 Samuel, no capítulo 12. Davi cometeu adultério. Em consequência disso, uma criança nasceu. Deus disse que parte do julgamento seria a morte da criança. Davi jejuou 7 dias, mas mesmo assim a criança morreu. Jejuar 7 dias não mudou o justo julgamento de Deus sobre o ato pecaminoso de Davi. Se uma coisa é errada, o jejum não a tornará certa. Nada fará isso. O jejum nem é engenhoca, nem remédio para tudo. Deus não faz tais coisas. Deus oferece plena provisão para o total bem-estar do seu povo em cada área da sua vida espiritual, física e material. O jejum é uma parte dessa provisão total. O jejum não é um substituto para nenhuma outra parte da provisão de Deus. Inversamente, nenhuma outra parte da provisão de Deus é um substituto para o jejum. Em Colossenses capítulo 4, versículo 12, lemos que Epáfras orou por seus companheiros crentes para que eles se conservassem firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Isso estabelece um padrão muito alto para todos nós. O meio bíblico que nos é dado para obtermos esse padrão é o jejum.